Pessoal, assim como tantos outros estudantes, você tem dúvida de quando cabe a DI, quando cabe a DPF? Vamos acabar com essa dívida? Vamos acabar com essa dívida que você tem com relação ao ensino do direito constitucional? Quando é que cabe a DI, quando cabe a DPF? Para te responder, eu preciso lembrar de um detalhe. Tanto a DI quanto a DPF são ações do que a gente chama controle concentrado de constitucionalidade. Ele se chama concentrado pois ele concentra-se no tribunal específico. Vai concentrar no Supremo Tribunal Federal quando for uma análise da lei ou do ato normativo que esteja colidindo com a Constituição Federal. E vai concentrar no Tribunal de Justiça quando o meu parâmetro de análise for a Constituição do Estado. Então, Constituição Federal, eu discuto no Supremo. Constituição do Estado, eu discuto no TJ do Estado correspondente. E aí nós temos que lembrar o seguinte, a ação direta de inconstitucionalidade, ela tem por objetivo declarar que aquela lei é uma lei inválida, que é uma lei inconstitucional, pois formal e materialmente aquela lei não está alinhada com as regras que a Constituição trouxe. Quando eu falo material, porque envolve o conteúdo. Quando eu falo formal, envolve o processo legislativo, envolve o embrulho da lei, né? E não o conteúdo dela material propriamente. Nessa situação, você precisa lembrar também que a DPF, por sua vez, ela tem espaço sempre que não couber nenhuma outra ação do controle concentrado. Professor, mas espera aí, a gente está falando de ADI e DPF, tem mais ação do controle concentrado? Tem a ADI, que serve para declarar a inconstitucionalidade. Tem a ADC, que serve para declarar que a lei é constitucional. Tem a ADI por omissão, que é quando, diante da ausência de regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada, nós temos, então, uma omissão relevante por parte do poder público e para isso serve a ADI por omissão. E temos também a ADI interventiva, que tem um outro propósito que é, diante de violação aos chamados princípios sensíveis, possibilitar que seja feita a intervenção federal. Veja bem, sempre que não couber qualquer ação do controle concentrado, por regras específicas que cada uma delas trazem, nós vamos usar a DPF. E, em curtas palavras, a DPF pode ser chamada como uma ação do controle concentrado, só que uma ação subsidiária. Ela é a última bolacha do pacote, literalmente. Só vai poder usar a DPF se não couber nenhuma outra, repito. A DPF, pessoal, ela é tratada pela Lei 9882, enquanto a ADI pela 9868 de 99. Elas têm tratamentos diferentes, mas muita coisa é igual. E aí vamos falar do aspecto de semelhança, para depois a gente partir para o ponto que diverge. O que tem de semelhança? Primeiro é que nós falamos do controle concentrado. As duas ações vão correr perante aqui o Supremo. Outra informação que tem de aspecto em comum. Os legitimados para propor a ADI, você está vendo aqui na tela, todos eles estão relacionados no artigo 103 da Constituição. Os que podem propor a DPF também estão no artigo 103. Isso é um ponto para você guardar. Professor, já falou dos pontos que são semelhantes. Como é que eu faço para distinguir se eu vou usar uma ADI, se eu vou usar uma DPF? A primeira dica mais importante eu já até passei. Quando não couber a ADI, vai poder atacar aquela lei ou ato normativo para a DPF. Mas vamos pensar aqui, as principais normas em que a gente percebe as bancas organizadoras, o próprio exame de ordem, cobrando de você, primeira e segunda fase, inclusive. Sempre que for uma lei federal, uma lei estadual, sendo discutida perante essa situação, né, de conflito, então, leis federais, leis estaduais ou ainda atos normativos federais ou estaduais, cabe a ADI perante o Supremo Tribunal Federal. Professor, e se for lei municipal conflitando com a Constituição Federal, cabe a ADI no Supremo? Se for lei municipal, como está fora desse escopo, se não cabe a ADI, cabe o quê? A DPF. Mais uma, professor. Olha lá, dentre as normas que podem ser atacadas lá no Supremo, possível conflito com a Constituição, você pode ter como exemplo todas aquelas que estão no artigo 59. Lá fala de emenda constitucional, fala de decreto legislativo, fala de lei delegada, lei ordinária, lei complementar. Todas do artigo 59 são passíveis de serem atacadas por ADI. Acontece que mais do que isso, essa próxima dica que eu vou dizer é, para que caiba a ADI, a norma tem que gozar de autonomia. E eu vou dar um exemplo, que é justamente o exemplo que a banca gosta de cobrar no exame de ordem, que envolve o decreto. O decreto é um ato que será realizado pelo presidente da República. Poderá até mesmo seus ministros, em algumas situações, também, por delegação, poder trazer ali a figura da edição de decretos. Pense no decreto do presidente da República. O decreto do presidente da República ele pode assumir duas formas. Tem um chamado decreto autônomo, goza de autonomia, portanto pode ser atacado por ADI, e tem um decreto regulamentar.
não goza de autonomia, portanto, ele está aqui na figura de como se fosse um acessório. O decreto regulamentar, ele regulamenta uma lei. Portanto, se essa lei desaparece, esse decreto fica solitário, sem muita função. Existe até uma forma de você trazer, construção inclusive do Supremo, que quando se traz a declaração de inconstitucionalidade de uma lei que tinha um decreto regulamentar, esse decreto ele acaba sendo declarado inconstitucional por arrastamento. Por quê? Porque é uma consequência. Se você declara inconstitucional o principal, o acessório também o será. Mas ele, sozinho, não pode ser objeto de uma ADI. Decretos regulamentares. Se não cabe a ADI, cabe a DPF. Você já conhece duas situações agora. Leis municipais conflitando com a Constituição, eu posso ir para o Supremo só se for a DPF. Decretos regulamentares, dá para ir para o Supremo só se for a DPF. A ADI não pode ter por objeto nem leis que não gozem de autonomia, nem leis municipais conflitando com a Constituição federais, como não cabe normas sem autonomia, não pode de decreto regulamentar. Mais uma distinção. Quando nós falamos sobre as ações do controle concentrado, nós precisamos dividir aqui uma questão temporal. Todas as leis que foram produzidas antes da entrada em vigor da Constituição de 88, todas, elas não podem ser atacadas por ADI. As leis anteriores à Constituição de 88 só poderão ser atacadas por ADPF. Por quê? Porque no controle de constitucionalidade concentrado ou mesmo difuso, existe aqui o princípio da temporalidade das leis, ou seja, ou da contemporaneidade das leis. A lei, para ser atacada através de uma ação do controle concentrado, para que seja feito o seu controle de constitucionalidade, ela tem que ser publicada na vigência da Constituição que eu estou observando. Não faz sentido eu observar se uma lei antes de 88, ela é constitucional com o texto de 88. As constituições, a cada momento em que nós tivemos uma Constituição no Brasil, no país, cada Constituição que esteve vigente, na sua vigência, leis foram publicadas. Quando eu falo que uma lei vai ser analisada sobre o aspecto da sua constitucionalidade, é aquela lei com relação à Constituição que existia no tempo em que ela foi criada. Eu vou dar um exemplo aqui, bastante claro. Nós temos uma lei, bastante polêmica também, que é a Lei 1079 de 50. Eu gosto muito de usar ela de exemplo. Essa lei, que é a lei do impeachment, ela foi produzida na vigência do texto de 46. Ou seja, eu posso afirmar que a lei do impeachment ela é inconstitucional? Eu só poderia dizer isso se a Constituição que eu estivesse fazendo análise dessa incompatibilidade fosse o texto de 46. Porque quando essa lei foi criada, era o texto que existia em vigor. Então, quando eu falo de leis anteriores a 88, eu vou falar, na verdade, do fenômeno constitucional da recepção ou da não recepção, e não, efetivamente, o controle de constitucionalidade como fazemos à luz de leis que foram produzidas na vigência de 88. Vou aproveitar aqui e fazer uma breve indicação de um outro tema. Nós tivemos também uma perspectiva de subsidiariedade quando, em algum momento, trabalhamos aqui em sala de aula ou em algum vídeo por aqui a tratar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio constitucional subsidiário. Se não couber qualquer outro remédio mais específico, nós temos lá o habeas corpus para liberdade de locomoção, habeas data para o direito de acesso, retificação e anotação de informação pessoal. Se não couber, se não for o caso de HC e de HD, aí sim eu uso o mandado de segurança. Então esse mesmo conceito de subsidiariedade que tem no mandado de segurança, você está enxergando aqui na DPF. Eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo, inclusive, ele foi produzido porque num vídeo anterior alguém comentou aqui: professor, fala sobre a situação, quando cabe a DI, quando cabe a DPF. Algo nesse sentido foi o questionamento, foi a ponderação e por isso nós fizemos esse vídeo. Se você tem alguma sugestão, coloque aqui embaixo que assunto que você quer ver ser tratado no YouTube e eu vou trazer para vocês aqui nessa breve e descontraída revisão para você guardar esses conceitos que despencam na sua prova, seja de constitucional, seja nas provas de outras áreas que vão tratar de assuntos constitucionais. Obrigado pela sua atenção, te vejo em breve aqui no YouTube.